Eu posso ficar sem comer qualquer coisa, eu só não consigo ficar sem comer pão. Você também é dessas pessoas? Só de falar naquele pãozinho quentinho já dá até água na boca, né? Mas será que o pão é realmente o vilão da sua dieta? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é possível emagrecer sem abrir mão desse prazer tão delicioso. O pão é um dos alimentos mais amados no mundo e está presente não só na sua história, mas na maioria das pessoas há mais de 6.000 anos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, são vendidos diariamente 25 milhões de pães só em São Paulo. Então esse dilema não é só seu, mas precisamos desmistificar o que realmente é o pãozinho. Quando a gente vai na padaria ou no mercado comprar pão, raramente a gente pensa como ele é feito, né? O problema é que, com toda a correria do dia a dia, as padarias e as fábricas não se preocupam muito com a qualidade dos ingredientes ou com o tempo necessário para que o pão seja preparado de forma saudável. Eles estão mais focados em produzir mais rápido, o que geralmente significa adicionar mais produtos químicos no processo. Isso pode afetar a qualidade do pão e até mesmo a nossa saúde quando consumimos esses produtos. Mas afinal, por que o pão pode ser tão prejudicial para a nossa dieta? Olha só, um pão francês de 100 gramas tem cerca de 310 calorias. E uma fatia de pão de forma de 40 gramas tem aproximadamente 110 calorias. Mas o problema vai além das calorias. O pão é cheio de carboidratos, que são necessários e ótimas fontes de energia. Mas quando são absorvidos muito rápido, devido ao processo de produção acelerado e os ingredientes refinados, eles se transformam rapidamente em glicose no corpo. Além disso, contém açúcares, gorduras e outros ingredientes que podem contribuir para o ganho de peso e prejudicar a nossa saúde. Todos esses pães que estão presentes na nossa alimentação diária possuem uma proteína chamada glúten, que é presente na farinha de trigo e outros cereais. O glúten é formado pela união das proteínas gliadina e glutenina, criando uma rede elástica que retém o gás durante a fermentação da massa. Essa mistura de glúten com fermento biológico pode gerar desconfortos como azia, inchaço, gases, refluxo e dores abdominais. Isso acontece principalmente porque a maioria dos pães passa por uma fermentação rápida, o que dificulta a digestão e causa inflamação no corpo. Mas por que ele faz tão mal? A farinha que consumimos hoje não é a mesma de 6.000 anos atrás, nem mesmo a mesma da época dos nossos avós. Em 1944, um agrônomo chamado Norman Ernest Borlaug iniciou um projeto para melhorar geneticamente o trigo. Ele desenvolveu uma nova variedade de trigo que era resistente a doenças e permitia o uso de mais fertilizantes, além de poder crescer em diferentes partes do mundo. Essa nova variedade de trigo foi muito produtiva e trouxe muitos benefícios para os agricultores. Com o sucesso desse projeto, o novo tipo de trigo se espalhou rapidamente por vários países, contribuindo para aumentar a produção de alimentos. Esse período ficou conhecido como Revolução Verde e ocorreu principalmente nas décadas de 60 e 70. Antes dessa mudança, o trigo continha cerca de 10% de glúten, o que nosso corpo conseguia digerir facilmente. Mas, com o trigo moderno, essa porcentagem aumentou para 92%. Isso é muito para nosso corpo conseguir digerir adequadamente, o que pode causar problemas e inflamações. Por isso, o trigo é tão prejudicial. Mas eu tenho uma boa notícia. O problema não está no pão em si, mas sim no trigo e no processo de fermentação. Então você pode escolher deliciosos pães feitos com substituições de farinha sem glúten e com fermentação natural. Mas por que a fermentação natural é importante para quem quer emagrecer? De forma simples, a fermentação natural faz com que o açúcar do pão seja absorvido pelo nosso corpo de maneira mais lenta. Isso evita os picos de glicose que nos deixam com fome logo depois de comer e nos dá a sensação de saciedade por muito mais tempo. Além disso, como essa fermentação é feita de forma natural, sem produtos químicos, ela acontece bem devagar, fermentando por várias horas, até dias, antes do pão ir para o forno. Durante esse tempo, os fermentos lácteos e probióticos fazem um tipo de pré-digestão do pão, o que significa que ele não vai fermentar dentro do nosso corpo,
como acontece no pão de fermentação química. Isso tudo acaba sendo super benéfico para a nossa saúde. Esses micro-organismos melhoram a nossa flora bacteriana, o que ajuda a reduzir os gases e evita problemas como intestino preso. Resumindo, comendo esses pães especiais você pode emagrecer sem passar vontade, cuidando do seu corpo e se sentindo bem. Esse é o segredo que pouca gente conhece, mas que pode fazer toda a diferença na sua jornada de emagrecimento. Então pode continuar saboreando o pãozinho com tranquilidade, pois ele pode ser um aliado para conquistar o corpo que você deseja, com mais energia, autoestima e saúde.